E aí pessoal, aqui é o Edu Bacarin, sejam bem-vindos a Sword Online Brasil. E galera, no vídeo de hoje, mais um vídeo aqui de Ordinal Scale para vocês. Dessa vez um vídeo explicando como a Yuna morreu na Aincrad. Lembrando que o vídeo de hoje vai conter revelações que foram feitas na história Sword Online Hope Fushente, na qual eu traduzi e postei no meu blog, o Vanguarda Podcast. Como essa história foi publicada lá no Japão como um extra, ela não vai vir pela Panini por enquanto. Enquanto o Rick não publicar ela na light novel principal, a gente não vai ter uma tradução oficial dela em português. Então, como tem esse limbo de direitos autorais, eu resolvi fazer uma tradução dela e postar no blog, e agora adaptar ela em vídeo aqui para vocês, explicando tintim por tintim. Mas lembrando que tem muito mais detalhes do que isso, eu vou falar apenas uma mínima fração da história, então a leitura fica recomendada, porque pelo menos por enquanto eu não planejo fazer vídeo de história completa. Eu vou explicando coisas avulsas, separadas, uma coisinha ali, outra coisinha aqui, e assim vai indo as coisas. Beleza, gente? Então vamos logo com o vídeo de hoje, com uma recapitulação bem menor do que da outra vez, porque tem detalhes mais interessantes pro contexto do vídeo, que né? Ed e Yuna se conheceram no jardim de infância, se tornaram amigos, Ed se apaixonou por Yuna, eles jogaram juntos, o Shijimura não gostava, bum, já era. É aqui que eu preciso adicionar coisa nova. Bom, isso daqui foi aumentado por uma outra história de Sword Online que nós conhecemos como Salp 4.2, que também está disponível no meu blog, porque ela também está num limbo de tradução, então vamos lá explicar. Area of Stars Night é uma das duas histórias que tem na primeira light novel de Progressive. Quer dizer, na verdade são três, mas o que vale mesmo, na verdade, pode-se dizer que são duas. Mas, enfim, vamos explicar. Area of Stars Night é o nome da história que engloba todo o zeramento do primeiro andar da Aincrad sob o ponto de vista do Kirito, e também uma narrativa em terceira pessoa que representa a Asuna ali. Primeiramente, Aria não anula o arco Aincrad original. Pelo contrário, Aria se passa quase um mês após First Day, história que segue os eventos do primeiro dia do Sword Online após o Kirito deixar o Klein. Infelizmente, nunca adaptada no anime, disponível apenas no volume 8 da série. Mas se você acompanha o conteúdo gringo do Sword Online, você sabe que um certo criador de conteúdo visual tentou trollar vocês. Eu também caí nessa. Bem, com isso vocês entendem que Sword Online Progressive é uma prequel e não um reboot como muita gente diz por aí. Porém, essa história que eu citei aí está fora de Sword Online Progressive. Ué, Edu, como assim? A capa mostra que isso é claramente uma história de Sword Online Progressive. Como isso aqui não pode estar em Progressive? Tá, deixa eu explicar. A grande questão é que existe uma história chamada Salp 4.1, na qual seria o início do quinto volume de Sword Online Progressive, por isso 4.1. Só que um tempo depois foi lançado o Salp 4.2, que não está disponível no volume 5 de Sword Online Progressive. É uma história única ali. E o que acontece em 4.2, Edu? Bem, em resumo, é mais uma vez o Rick usando assim a brincadeira da pronúncia de palavras parecidas. Ele brinca com a palavra blush e também com a palavra shanty, que no caso, em japonês é uma coisa e em inglês é outra. Isso tudo porque existe uma skill no Sword Online justamente chamada shanty, daí o nome Hopeful Shanty. E no caso, ela é uma skill que permite os jogadores cantarem dentro do jogo, e se outros jogadores ouvirem a música, isso vai gerar um buff, sei lá, aumentar a resistência a veneno, a paralisia e etc. Então, na própria história é colocado que ela é uma skill um pouco inútil, porque além do jogador precisar pagar o mico de ficar cantando, meio que ele não vai poder ficar lutando e... Enfim, vocês já entenderam, é uma skill completamente inútil dentro do Sword Online. Só que isso já estava no material promocional do Sword Online, porque a Yuna sabia da skill quando o Edge chamou ela para jogar. E isso foi a grande motivação dela, porque ela queria cantar. E as aulas de canto não estavam suprindo muito bem essa necessidade dela, esse amor que ela tinha pela música. Então ela pensou que ali no Sword Online ela ia conseguir fazer isso. Só que aí, como vocês já sabem, o Edge e a Yuna ficaram presos dentro do jogo, o Edge prometeu que ela não ia morrer. Aí ele começou a treinar a espada de mamão, ele liberou o Horizontal Square, ele foi pra cobra. Chegamos onde eu queria, que finalmente eu vou explicar a situação onde deu o FNC do Nautilus.
Atualmente a vanguarda se encontra no 40º andar do castelo flutuante Aincrad, no 32º andar do labirinto de Xandar. Asuna está comandando uma missão com vários membros da COB, incluindo o já citado Nautilus e o Sansa, um usuário de lança que ia aplicar debuff no boss. A questão é que a formação da guilda estava sendo feita pensando que o Nautilus iria defender o Sansa, já que a lança que o Sansa usava era uma lança de madeira, ou seja, ela não tinha uma defesa muito boa. Mas você deve se perguntar, se ela não é uma lança boa, por que um cara da COB está usando ela numa missão tão importante? A Asuna, ela sabe muito bem que no Sword Online existe uma força que não está necessariamente relacionada a uma janela de status, e sim é algo muito mais do jogador e a sua ligação com aquela arma. Tanto que ela já tinha experimentado isso com as rapieiras que ela usava lá em Sword Online Progressive. Então toda aquela raid estava sendo baseada nisso. Só que quando o Nautilus viu o Ruthless Warrior Chief, ele simplesmente congelou, deu FNC. Ele não conseguiu assim tancar, olhar para aquele mid-boss, que é um chefe que defende antes da sala do boss. Ele simplesmente ficou com medo. Com isso, a lança do Sansa acabou quebrando por não ter uma defesa, e os outros jogadores da guilda não podiam fazer nada. E a situação só não se tornou uma tragédia real mesmo, porque o Kirito estava ali e ele conseguiu ajudar na batalha contra o boss. Lembrando que nesse momento o Kirito ainda não lutou contra o Nicolau o Renegado, então ele não superou mesmo a morte da Sati. Não que ele tenha exatamente superado, mas a dor ainda está muito forte nele e ele está seguindo um caminho basicamente suicida. Tanto que depois de ele ajudar a lutar contra esse chefe, ele seguiu explorando a dungeon para tentar achar a sala do chefe. Aí que nós vamos para um ponto interessante. Essa situação levou uma desconfiança da COB em relação ao Nautilus, porque eles sabiam que ele era um jogador forte, só que como ele falhou em um momento de necessidade, não dava para confiar nele na batalha contra o chefe. Assim como é explicado em Sword Online Progressive, um grupo de raid é formado por volta de 48 jogadores, mas que fique bem claro que esse número comporta várias guildas e jogadores solos. O próprio Kirito foi enviado para participar desse grupo de raid. E nessa, a COB ela tinha que mandar tipo os melhores da guilda. Eles tinham que fazer um time muito bem formado. Tem gente para defesa, tem gente para debuff, tem gente para ter ataque, tem gente para ser tanque, tinha que ter tudo ali. Então não dava para confiar no Nautilus mesmo. Então a penalização dele foi não participar da próxima batalha contra a chefe, algo que ele queria. Ou seja, mesmo que o Nautilus sinta medo de olhar para os chefes, ele ainda queria lutar, ele ainda queria fazer parte da vanguarda, só que não dava para confiar nele. Então com isso, ele se encontrou com a Yuna, enquanto os outros jogadores iriam analisar como era o moveset do boss. Algo que acontece sempre em Sword Online, né? Isso já é algo bem básico da série. Principalmente quem leu a Light Novel sabe que tem essa parada dos jogadores analisarem o moveset do boss para aí sim planejarem a estratégia, ok? Beleza. Nesse momento, enquanto o Edge estava junto com a Yuna, meio que num encontrinho romântico lá, uma cena mal bonitinha, aparece um jogador que estava todo machucado. Ele acaba explicando que os amigos dele acabaram entrando em uma armadilha que não permite o uso de cristais de teleporte. E caso perguntem, não, isso daqui não é uma área anticristais. É um conceito um pouquinho diferente e ainda pior. Existem alguns mobs no Sword Online que tem uma condição que eles conseguem basicamente impedir que o jogador fale. É aquele mesmo conceito que a gente viu em Alicization, que hoje eu levou um tempão para poder falar de novo. Então, aqui é a mesma coisa. Então, estando trancados em uma sala cheia de mobs e não podendo se teleportar, com a única forma de resolver isso sendo puxando uma alavanca que estava sendo protegida por um outro mid-boss, não tinha o que fazer. Esse jogador deu sorte e conseguiu escapar e acabou pedindo ajuda de alguns jogadores. Então, o Nautilus, sentindo aquela sensação de ser um inútil no Sword Online, ele resolveu montar um time de jogadores para ir atrás de resolver essa situação. Só que o problema é que a Yuna acabou se candidatando a ir junto, porque a ideia dela era o seguinte:
Já que a skill de Shanty só precisava que os jogadores ouvissem ela cantando, ela ficaria um pouco mais afastada, cantando as músicas dela, os jogadores iriam ouvir, e aquele grupo que o Nautilus montou, mais os jogadores que já estavam lá, teriam um buff suficiente para poder lutar contra aqueles mobs. Só que existe um pequeno problema. Lembram que eu disse que o Nautilus é um jogador forte, é um jogador que tem força, poder, sword skills, conhecimento, mas ele não tem experiência em combate? Então, é nesse momento que a gente vê a principal diferença entre o Nautilus e o Kirito. E o que faz o Kirito ser um personagem assim realmente desenvolvido, interessante, protagonista, e o Edge ser um antagonista que acabou sofrendo justamente por ter essa falha, que seria o seguinte: quando o Nautilus entrou com a galera lá na dungeon, ele não percebeu que aquela sala onde os jogadores estavam junto do chefe lá do mid-boss era um pouquinho estranha, porque acontece que ela era uma armadilha dupla. Além dela prender os jogadores com os mobs e o mid-boss lá que protegia a alavanca que liberava a saída, ela também, ao final da batalha contra o mid-boss, iria liberar uma horda de mobs. E isso foi o problema que destruiu totalmente a estratégia daquela batalha. Porque aqueles mobs, eles não iam permitir a batalha contra o mid-boss. Ou seja, ou os jogadores se focavam na batalha contra o mid-boss, que já estava com o HP quase acabando, ou eles se focavam na batalha contra os mobs. Então, não vendo outra alternativa e vendo que assim que eles iam morrer a qualquer momento, já que por mais que os mobs não fossem assim tão fortes, eles iam destruir toda a estratégia, a Yuna fez um ataque suicida. Ela chamou a atenção de todos aqueles mobs para cima dela e deixou que todos eles atacassem ela, enquanto os jogadores se focavam em lutar contra o mid-boss. Aí você me pergunta: tá, Edu, beleza, você tá explicando um monte de coisa aí, tô entendendo, mas por que ninguém fez nada? Bem, entendam uma coisa, que as batalhas no Sword Online são muito complicadas, porque elas exigem muito do jogador. E aquele time que havia caído na armadilha antes, já estava um tempão antes do time do Nautilus chegar. Então eles já estavam exaustos e não iam conseguir lutar mais. E, infelizmente, os jogadores caíram em outro status de silenciamento, ou seja, não tinham o que fazer, não adiantava usar cristal de cura nem nada. E se a situação já não tivesse fudido bastante, o Nautilus caiu em outro status de paralisia do FNC. Ele não conseguia se mover e ele só conseguia ver os mobs indo em direção a Yuna. Foi aí que ele pediu ajuda dos jogadores que estavam junto com ele naquele time. Só que eles se recusaram a arriscar a batalha contra o mid-boss para salvar apenas a Yuna. E é aí que a Yuna morre na frente do Nautilus por aqueles mobs. Em nenhum momento era pro Nautilus se envolver em uma batalha contra um mid-boss, muito menos contra um chefe, já que ele estava enfrentando um fera Water Chief naquele momento. A Yuna muito menos devia estar ali, porque por mais que ela tinha uma skill de adaga, até que ela não sabia lutar, ela não era uma jogadora de lutar, ela no máximo seria uma jogadora de suporte muito inicial. Só que o problema é que a Yuna tinha um coração muito grande, ela resolveu se sacrificar pelos jogadores. E agora vocês entenderam o final de Ordinal Scale, vocês perceberam a analogia que faz aqui? Exatamente a mesma coisa. A Yuna foi ressuscitada e de novo ela se sacrificou para salvar outros jogadores. Só que o problema é que o Ed, ele não conseguiu ver essa situação assim como positiva. Ele se considerava como culpado pela morte dela e não aceitava que ninguém tinha feito nada para ajudar ele a salvar a Yuna. Então é aí que entra toda a motivação do Nautilus no filme de Ordinal Scale. Alguns dos jogadores que a gente vê sendo atacados pelo Edge ou por toda a situação no filme são os jogadores que estavam junto dele na batalha contra o Warder Chief. Já que é citado em Robofushent Side Story, confirmado no mangá, que existia um jogador com uma faixa na cabeça que estava ajudando o Edge. Só que aí que tá, é dito antes que o Klein ele foi
para análise da batalha contra o boss. Então esse jogador é da Furikan Zan, como a novel indica, só que não é o Klein. E olha só, pois é. O que importa é vocês entenderem tudo isso. Essa é a grande motivação do Nautilus em Ordinal Scale, e é desse jeito que a Yuna morreu no Sword Art Online. E bom, galera, acho que não tem muito mais o que falar. Hope Fuchente conta a história de como a Yuna morreu em Sword Art Online. Eu resumi a história aqui pra vocês com o máximo de detalhes que eu consegui trazer. Infelizmente tem coisa que não tem ilustração, é por isso que adaptar Sword Art Online é sempre algo muito complicado. Eu usei várias imagens do mangá de Ordinal Scale que adaptou levemente Hopeful aí para mostrar para vocês o que estava acontecendo. Só que existe trechos que simplesmente ou o cara adaptou errado ou ele simplesmente não adaptou. Então tem muita coisa que não deu para mostrar no vídeo. Então é por isso que eu recomendo que vocês leiam no meu blog a tradução que eu fiz de Hope Fuchente. É uma história realmente bem legal, mesmo sendo side story total. É por isso que eu ainda defendo Ordinal Scale e o conteúdo dele. É um conteúdo bom de Sword Art Online, mesmo não sendo um arco original, né? Mas é um arco canônico, é isso que importa. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários sobre o que vocês acham de tudo isso, agora adicionando ao filme, pra quem não sabia de todo esse background, pra quem só, tipo, a Yuna morreu, o Eiji quer se vingar. Tá, sim, é isso, mas tem toda essa história por trás e é uma história interessante. Então, gente, é isso. Tela final aí pra vocês, escolhe um vídeo pra você ver. Se quiser fazer parte da vanguarda, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com o canal Chega nas Desenhos Diferente do YouTube. É isso, gente. Tchau.